Inovação social, criando negócios e startups de impacto. Hoje nós vamos falar sobre fontes de financiamento para o seu negócio ou para a sua startup, dependendo de qual fase ela estiver. E aqui nós vamos trabalhar com uma ideia de 3 fases, sendo a primeira fase nós chamamos de ideação, é aquela parte inicial da validação, da construção da ideia às primeiras validações. E o que é importante a gente entender? Nesse primeiro momento, a gente tem que buscar recursos financeiros que estejam adaptados para essa nossa realidade. Então, pequenos fundos sociais, por exemplo, aqui eu trago uma ressalva para o Sicredi. O Sicredi tem um fundo social muito interessante, dependendo, né, do momento desse vídeo ou da região, você pode conseguir cerca de até 20 mil reais para validar uma ideia, para criar o seu projeto, mesmo que você não tenha nada ainda, então é bem bacana. Outra coisa bacana também são crowdfundings, é aquele financiamento coletivo. E aqui eu trago uma dica que seria o site da Benfeitoria, onde você pode cadastrar o seu projeto lá e fazer com que a população, né, veja e tenha interesse em ajudar na sua ideia. Ou microcrédito, dependendo daquilo que você está buscando, né? De repente, tem vários recursos bancários que você pode buscar, e aqui eu trago um exemplo da Cicobi, pode ser outras cooperativas, mas normalmente cooperativas de crédito têm recursos para pequenos negócios, né, quando a gente está no início. Quando a gente está no meio do nosso projeto, a gente costuma dizer que é uma fase mais de tração, crescimento, é quando você já tem alguns dados específicos. Talvez você não esteja rodando financeiramente, mas você tem usuários cadastrados, você tem um volume de pessoas que já utilizam. Se for uma plataforma, usuários cadastrados. Se for um treinamento, já teve pessoas que foram impactadas, enfim. Aqui pode ser interessante você buscar, por exemplo, investidores anjo, tá? E aqui a gente tem Anjos do Brasil, que é uma rede, um ecossistema que você dá uma parte, né, uma participação do seu negócio em contrapartida, né, desse recurso, ele passa por uma triagem, obviamente, né? Tem também fundos de impacto early stage, que são alguns fundos destinados para poder ampliar essa fase do meio do nosso negócio, nosso projeto, né? E aqui eu trago, por exemplo, a Vox Capital ou a Inovativa de Impacto. A Inovativa tem uma coisa bacana, que é você poder também ter mentorias, tem treinamentos e te conecta com o ecossistema de inovação, né? Ligado a startups ou potenciais investidores. Então fica a dica nesse sentido, tá? Quando a gente já está numa fase maior, um pouquinho, você já tem talvez até alguns clientes utilizando essa sua iniciativa, já tem pessoas envolvidas, mas aqui talvez o seu desejo seja fazer uma expansão um pouco maior da sua proposta. E aí, tem algumas ideias aqui, entre elas, por exemplo, a Move Investment, é muito legal, porque você pode cadastrar o seu projeto lá, e conforme o que você cadastrar, você pode identificar como poder, né, potencializar essa escala. Então, você cadastra o seu projeto e passa por uma triagem de avaliação da Move. Assim como o Instituto Votorantim, que apoia diversos projetos em várias partes do Brasil, que você pode também cadastrar a sua iniciativa para ver se faz sentido para o que eles trabalham. E bancos como o BNDES e outros demais, que também você já pode conseguir um capital, um aporte maior, para que você possa fazer essa iniciativa crescer. Se eu tivesse que dar uma sugestão aqui, dependendo da sua fase inicial, buscar esses recursos de fundo colaborativo, isso é muito interessante. O crowdfunding vem com uma proposta bacana para que toda a comunidade em si se mobilize para fazer o seu projeto se tornar realidade. Mas é importante a gente entender qual a fase que nós estamos. Então, dependendo da sua fase, um recurso financeiro pode ser mais apropriado do que o outro. Então, talvez desde o início da sua concepção, da sua ideia, você já tem que começar a pensar da onde você vai pegar, né, esses recursos. E o Sebrae, né, também é uma fonte muito bacana, muito legal de conhecimento, de editais de diversas fases também, que se encaixa nessas 3 fases aqui. Então, hoje nós falamos um pouquinho sobre fontes de financiamento e nós vemos no nosso próximo conteúdo. Até lá!